proposta inicial tinha sido, de fato, de fazer a junção do capítulo 4 com o capítulo 5, porque ambos estão tratando, né, das manifestações físicas, e o 5 vai aprofundar, mas nós entendemos, por não ser um tema assim próximo a nós e no que nós estamos vivendo no século XXI, né, ano 2021, não é da nossa realidade as manifestações físicas. Então, por conta disso, consideramos que deveríamos ficar somente no capítulo 4, né, trazendo todo esse apanhado que Allan Kardec fez para poder mostrar de que maneira acontecia o movimento das mesas, a elevação, a descida, né? Porque no capítulo 1, lembrando que nós começamos no estudo do Livro dos Médiuns, quando Kardec questionou o título do capítulo, se há espíritos. Então, nesse questionamento que Kardec fez, de fato, ele conseguiu, né, mostrar para nós, inclusive apontando para aquelas pessoas que não acreditavam que existiam os espíritos, que elas provassem. Então, Allan Kardec, ele nos apresenta esse cunho científico que é bem peculiar, né, da sua natureza, e foi isso que trouxe na própria ciência, em um livro dos médiuns, a sua abordagem para poder comprovar os fatos que ele estava estudando. Então, pode passar, Lina. Nós vamos dar início exatamente com o que ele traz no começo deste capítulo, que é o item 72. Então, Kardec diz: demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos, bem como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como eles procedem para fazer que se movam as mesas, assim como outros corpos inertes. Ou seja, Kardec traz essa introdução exatamente para que a gente possa saber qual é o mecanismo de movimentação, né, desses corpos, desses objetos, muitas vezes objetos muito pesados, mesas muito pesadas, porque já ficou comprovado que existiam os espíritos. E, de fato, como nas aparições se viam mãos trabalhando para este movimento, era exatamente o pensamento inicial de que as mãos eram a materialização dos próprios espíritos. Então, ele de fato tinha essa ideia, e aí ele foi buscando respostas para alguns dos seus questionamentos, que é justamente neste capítulo 4 que Kardec começa a sua entrevista. Mas pode passar, Lina. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos também. A ideia de que o próprio espírito ele se utilizava dos seus recursos para promover
estas manifestações físicas. Lembrando que no começo da mediunidade, estas manifestações, elas aconteceram para chamar a atenção do fenômeno. Por isso que vieram os ruídos, as pancadas, elevação de mesas, de poltronas, para que, através destas ocorrências, o fenômeno pudesse ser estudado. Pode passar, Lina. Quem estava movendo as mesas? Então, este foi um dos questionamentos. Porque não se via, aparentemente, toda a execução dos movimentos, da elevação, da descida, não eram vistos. Muito raramente se viam mãos e essas mãos foram atribuídas ao movimento. E por isso, Kardec vem trazer já neste item 73, ele vai trazendo a respeito deste envoltório semimaterial, que é o perispírito, que com suas propriedades permitia o movimento dos objetos, os ruídos, as pancadas, e daí ele passa justamente a buscar maiores informações para poder justificar aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Lembrando que Allan Kardec, ele foi motivado a pesquisar justamente por ter tomado conhecimento da existência destes fenômenos de ordem material. Fenômenos que aconteciam e que não se via, né, qual era o mecanismo da apresentação daqueles fenômenos. Quando paramos para pensar na época que Allan Kardec viveu, isso era em torno do ano de 1854, quando ele começa a direcionar as suas pesquisas, os seus estudos. Àquela época, os fenômenos eram tidos como uma curiosidade. Tinha nos Estados Unidos, começou também a se apresentar na Europa, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. E a partir daí, aquela curiosidade que não é uma simples curiosidade, é o espírito científico que passa a tomar conta daquele ser Allan Kardec e, a partir de então, a buscar as causas, o processo daqueles fenômenos. Então, se não era visível, mas as mesas levantavam e desciam, onde estava a causa daquelas movimentações, daquelas pancadas, daqueles ruídos? Pode passar, Lina. E aí nós vamos justamente trazer esse espírito científico de Allan Kardec. Allan Kardec elabora neste capítulo 25 perguntas. Mas quem respondeu as perguntas neste capítulo? O espírito que se nominou São Luís. Aí vamos buscar quem foi São Luís. Nós encontramos na Revista Espírita do ano de 1860, agosto de 1860. São Luís, ele viveu no ano de 1226 como rei Luís IX da França.
Era um rei bondoso, era um rei que buscava auxiliar o seu povo, era um rei amado. Então, as suas ações levaram ao progresso social, ao progresso econômico, tanto que no ano de 1296, o rei Luís IX, ele foi canonizado. Por que foi canonizado? Justamente por conta das suas ações benéficas, daquilo que ele promoveu na sociedade do seu tempo. São Luís, ele foi o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a sociedade fundada por Allan Kardec. E foi justamente ele quem começou a trazer respostas para as investigações que Allan Kardec fazia. Então, nós podemos buscar lá no livro, na Revista Espírita, mês de agosto, ano de 1860, informações a respeito de São Luís. Este espírito que muito auxiliou Allan Kardec, né, principalmente em um livro dos médiuns, trazendo essas informações precisas. E aí vamos pensar na entrevista. Quantas vezes nós fomos convidados a responder algum tipo de entrevista? Uma entrevista é uma pesquisa. E aí nós podemos também imaginar: será que São Luís não poderia ter trazido uma mensagem psicográfica, psicofônica, trazendo todas essas informações que Allan Kardec desejava para poder mostrar como é que se processavam esses fenômenos? Isso é um questionamento que nós podemos fazer. Por outro lado, é preciso compreender que, se viesse tudo pronto através de uma mensagem, perderia um pouco este cunho científico que a nossa doutrina apresenta na ciência e na filosofia, justamente por conta desta presença de Allan Kardec. Então, ele elabora para este capítulo 25 questões. E aí, mais adiante, ainda em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec até questiona a respeito disso, se por que os espíritos eles não poderiam estar antecipando algumas informações que seriam necessárias para diminuir esse trabalho. E aí vem dois esclarecimentos com relação a este aspecto. Primeiro, era preciso valorizar os cientistas, porque o mérito, apesar de toda a influência que a espiritualidade está junto aos cientistas, nós estamos agora vivendo essa pandemia, e a ciência ela está muito na busca da cura deste vírus, da vacina como prevenção, e nós sabemos que a espiritualidade ela está presente junto a esses cientistas, inclusive no livro novo, No Rumo do Mundo de Regeneração, nós vemos relato de que esses espíritos estão próximos a esses cientistas justamente para poder trazer as informações precisas. Então, uma é para estar valorizando essa busca, esse cunho científico. A outra,
informação que nós encontramos no próprio Livro dos Médiuns é que algumas informações, se elas são trazidas para nós, não teríamos condições, não teríamos o alcance daquelas informações para o momento que nós estamos vivendo. Então, é por isso que este conhecimento ele vai se dando de maneira paulatina para que nós possamos ter condições de aprender o seu conteúdo e assim podermos trabalhar de maneira mais efetiva. Se pensarmos, aí vamos lembrar do Evangelho de Jesus. Quantas vezes já fizemos leituras de trechos do Evangelho, vamos pensar do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as passagens da vida de Jesus com os esclarecimentos, com o aprofundamento. Quantas vezes já fizemos leituras de determinadas passagens e, após uma nova leitura, nós ficamos atentos a pequenos detalhes que antes não tinham chamado a nossa atenção. O que isso está significando? Exatamente que nós, naquele momento que lemos lá atrás, não tínhamos despertado para algo que, fazendo a leitura hoje, nós estamos despertos. Então, foi por isso que os espíritos, eles não trouxeram essas informações todas já apresentadas na sequência, porque nós precisávamos ir tomando conta, tomando conhecimento aos poucos, para amadurecer, para, inclusive, fortalecer a doutrina espírita com a comprovação da ciência, conforme aconteceu à sua época. E aí nós temos, é interessante, quando nós fazemos a leitura dessas 25 questões, de observarmos que Allan Kardec, ele começou com perguntas mais simples para poder chegar a questões complexas. O que é que nós falamos no início desta nossa abordagem, que trata o capítulo? Era justamente a tentativa de mostrar como acontecia o fenômeno da elevação, dos ruídos, das pancadas. Este é o objetivo deste capítulo. Então, Kardec, na sua primeira questão das 25, ele não perguntou como se dá esse processo das mesas, dos objetos que elevam, que se movimentam. Qual foi a primeira pergunta? Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. E aí nós vamos também observando nas respostas do Espírito São Luís que elas vão também sendo mais amadurecidas, não em palavras monossilábicas, não em uma frase. Então, essa foi a primeira pergunta. Aí vem: será uma criação da divindade? O que o Espírito responde? Tudo é criado, exceto Deus. Aí nós vamos já também no raciocínio de que na criação Deus criou a cada um de nós, simples e ignorantes. E nós também criamos, mas nós criamos aquilo que é a matéria. Vem a terceira questão. O fluido universal será, ao mesmo tempo, o elemento universal? Aí nós vamos, pedir para passar o próximo slide,
Tem alguma pergunta, Lina? Alguma pergunta? Lina caiu. Fui eu que caí. Não, você está aí bem. Menina que deu um. Aí Ah, ela já tá. vai. Pronto. Isso, era esse próximo slide que eu queria que apresentasse, que era em relação aos fluidos, porque nessa questão, quando Kardec perguntou se o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal, nós queríamos mostrar que o próprio Allan Kardec ele traz diferentes fluidos, diferentes momentos onde ele apresenta os fluidos. E aqui ele está perguntando sobre o fluido universal, se será ao mesmo tempo o elemento universal. E quais são os momentos, os tipos de fluido que Allan Kardec ele apresenta durante toda a sua codificação. O fluido cósmico universal, o fluido elétrico, o fluido animalizado, os fluidos espirituais, o fluido magnético. Esse fluido magnético nós conhecemos, né, que é justamente aquele que é transmitido de pessoa a pessoa. Então, podemos entender que nós temos variedades de fluidos, né? Que esse fluido universal, esse fluido cósmico, ele também é utilizado para poder produzir esses fenômenos, que os fluidos espirituais é justamente aquilo que os espíritos se utilizam para a realização dos seus trabalhos. O fluido elétrico e animalizado, como o magnético, esses três nos aproxima mais da nossa condição material. Então aí nós podemos ver que os fluidos eles têm a natureza mais etérea e a natureza mais material. E é por isso que nós encontramos o perispírito ou matéria quintessenciada. Por que Kardec utiliza essa expressão? Talvez por não ter encontrado uma terminologia que melhor se adequasse a este tipo de intermediário. Porque vamos pensar, qual é a definição de perispírito? É o intermediário entre o espírito e o corpo. O corpo é matéria, o espírito é energia. Então, este intermediário ele precisa congregar a matéria e a energia. Márcia Briggs pergunta: o fluido espiritual seria o mesmo que ectoplasma? Não é o mesmo, mas você guarde a sua pergunta, Márcia, que nós, inclusive, falamos antes de adentrarmos a sala, que consideramos importante fazer a abordagem sobre ectoplasma, e aí nós nos slides finais, estamos apresentando algumas considerações a respeito do ectoplasma para que a gente possa entender este fenômeno das manifestações físicas. Pode passar o próximo, Lina?
E aí, nesse fluido magnético animal, nós tivemos com Mesmer, né, a teoria do magnetismo animal. O que foi que Mesmer trouxe? Foi justamente o que disparou os estudos e pesquisa a esse respeito, porque Mesmer ele pôde comprovar, né, que os planetas, eles, a influência dos planetas no corpo humano, justamente por conta deste fluido que atuava no corpo físico e transmitia esse fluido, ele podia ser transmitido de pessoa a pessoa. Aí vamos pensar que Mesmer ele defendeu, né, a sua tese de doutorado mostrando a presença desses fluidos e ele queria, de fato, trazer uma cadeira, porque ele era médico, uma cadeira dentro da universidade que pudesse estar mostrando a influência desses fluidos na cura. Só que ele não conseguiu esse seu intento. Se pararmos para observar que Mesmer, no século que viveu Allan Kardec, ele poderia, já desde lá atrás, ter avançado na ciência com esta comprovação de que a energia magnética ela é capaz de promover a cura, muito teríamos avançado e muito estaríamos mais distantes de uso de medicamentos para a cura das nossas doenças. Então, nós temos em Mesmer, né, a pessoa que desenvolveu, né, a sua tese, mostrando a presença deste fluido animalizado que nos permite transmitir para o outro as energias através dos passos. Pode passar, Lina? E aí nós vamos, né, numa questão que está anterior a essa do Livro dos Espíritos, que puxa para ela, que é a questão 6, quando Kardec indaga, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência, ou seja, fluido universal, fluido da vida, fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Olha a resposta. Não. Este fluido apenas anima a matéria. Fonte de inteligência. Antes dessa questão 27, nós apresentamos a questão 23. Que é espírito? É o que Kardec pergunta. E na resposta temos princípio inteligente do universo. Então, é o espírito que, com sua inteligência, vai estar dando o comando para o nosso corpo com as ondas que se caminham através deste envoltório semimaterial que é o perispírito. Mas na questão 6, que Kardec indaga sobre o fluido universal, se é ao mesmo tempo a fonte de inteligência que não, aí nós vamos para a questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, dois elementos. Sim. E acima de tudo, Deus. Olha o nosso conceito de trindade universal que nós aprendemos quando adentramos ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Deus, espírito e matéria. Onde está o comando? Em Deus. Então, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador,
Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Então, buscando, né, neste fluido universal, né, que é a fonte da vida. Por quê? Por que é a fonte da vida? Porque nós fomos criados por Deus. De onde emana esse fluido? Da divindade. Então, aí nós vamos começando a compreender essa diferença de fluidos que vai interferir no processo das comunicações. E aí vamos pensando, já mais adiante, pode passar o próximo, Lina. Que na questão 8, né, quando Kardec indaga como pode produzir o espírito produzir o movimento de um corpo sólido, é nessa questão que nós tivemos antes 7 questões. 7 questões que foram introdutórias para a questão que é o cerne do capítulo 4, da parte 2ª de O Livro dos Médiuns. Como de fato acontece este movimento de um corpo sólido? E aí aí São Luís vai responder, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apropriado a produzir aquele efeito. Que fluido é este que emana do médium? É o ectoplasma. A pergunta feita lá por Márcia, né? Então, o médium vai emanar de si este ectoplasma. Nesta emanação, se utiliza o fluido emanado através do ectoplasma com a direção do espírito, princípio inteligente, para a produção do fenômeno. Então, aquilo que inicialmente o próprio Allan Kardec achava que, como via a materialização das mãos nos movimentos dos objetos, aquilo era do espírito. Só que, posteriormente, como era algo que não era tão visível, posteriormente foi possível se ver que as mãos que movimentavam era no sentido contrário ao movimento do objeto. Então, a mão ia no sentido, o objeto ia em outra direção, descartando a hipótese de que eram as mãos dos espíritos que produziam o movimento dos objetos. Isso foi a questão 8. Vamos agora para a questão 9, que é o próximo slide. Será com seus próprios membros, braços, de certo modo solidificado, que os espíritos levantam a mesa? Olhe o que inicialmente São Luís respondeu. Essa resposta ainda não te levará aonde desejas. Vamos lembrar do comentário que nós fizemos anteriormente, que poderia ter vindo a mensagem com todas essas informações, mas que nem sempre tudo nos chega de uma única vez, porque nós necessitamos de tempo para amadurecimento, para compreensão, para solidificação, para os questionamentos e chegar à comprovação. E nós vemos exatamente que é nessa questão que Kardec vai fazer um comentário à resposta de São Luís,
chamando a atenção dessa frase que ele traz. Então, ele diz no seu comentário que São Luís percebeu aonde Kardec queria chegar e não lhe trouxe a resposta porque ainda não se tinha condições de perceber, de chegar ao ponto de saber como é que se dava esse movimento. Quando nós vemos um capítulo já construído em um livro que foi publicado, a gente não tem noção do tempo que se levou entre os estudos, entre as entrevistas, entre a solidificação, revisão do material, até a sua publicação. Então, isso não aconteceu numa sequência lógica, porque, de fato, o cientista, quando ele vai em busca de seu objeto de pesquisa, ele vai se organizando em etapas. Etapas que, uma vez alcançado um patamar, ele compreende, ele chega à conclusão de que pode chegar a um patamar mais elevado. E assim a ciência vai sendo produzida, não é? Então, quando São Luís coloca que esta resposta ainda não te levará aonde desejas, era o cerne da questão, que veio na oitava, e a nona solidifica justamente a intenção desse capítulo, de mostrar como acontecia esses movimentos de objetos. E aí nós falamos, né, que justamente este é um capítulo denso, porque é um capítulo que não trata da atualidade do que nós vivemos em termos de mediunidade. Porque até o fenômeno das materializações, que a esta época de Kardec eram mais comuns, hoje eles já são mais espaçados. E aí nós lembramos do próprio médium Chico Xavier, que dentre os tipos de mediunidade que ele apresentava, a materialização era uma delas. Só que para produzir a materialização, há um desgaste muito grande do médium, que vai precisar de um tempo para recompor as suas energias. O que aconteceu com Chico Xavier? A sua missão era escrever os livros. Então, a mediunidade de materialização que ele foi capaz também de mostrar, ela foi deixada de lado, porque a sua energia deveria estar sendo canalizada para a produção das suas obras. E nós temos, né, quantos livros, né, quase 500 livros, outros que foram publicados depois da sua morte com a coletânea de mensagens. Então, é aí, né, que Kardec não chega ainda ao ponto médio das perguntas que foram feitas neste capítulo, mas é aí que ele introduz o questionamento a respeito deste fenômeno do movimento dos objetos. Pode passar para a próxima, Lina. Que nós vamos encontrar, né, neste nome também um grande estudioso que passa a trazer essas informações. Ele escreveu um livro, este livro é intitulado Tratado de Metapsíquica. Ele trabalhou com diversos médiuns, mas Eusápia Paladino foi uma das médiuns que ele pôde estar trazendo
esse fenômeno que é o ectoplasma. É justamente esta matéria que sai do corpo da médium, né? A estrutura que não pode ser denominada. Os movimentos dos objetos sem contato devem explicar-se por expansões fluídicas invisíveis. Aí nós vamos vendo a evolução de como Kardec inicia os seus estudos para poder tentar trazer a explicação ao fenômeno. Nós encontramos em Mesmer o seu estudo mostrando esse fluido animalizado, e em Charles Richer, né, que mostra, né, a presença desse ectoplasma, não uma terminologia utilizada por Allan Kardec, mas justamente que vem mostrando esta energia que emana do médium e que, conjugando com outras energias da própria natureza ou do próprio espírito que vai produzir o fenômeno no conjunto de movimentos dessas energias. Então a gente para pensar, mas no tempo de hoje, essas informações, o porquê disso? Porque isso é estudo, porque isso faz parte de um contexto do Livro dos Médiuns, para que nós possamos compreender esses fenômenos de ordem física, de movimentos, de materializações, que fez parte da história da mediunidade de efeitos físicos, que ainda acontece na atualidade, não com a mesma frequência, não com a mesma intensidade que acontecia anteriormente. Pode passar o próximo, Lina? E aí nós vamos falar um pouco daquilo que nós apresentamos quando Márcia trouxe o seu questionamento a respeito do ectoplasma. Quando nós buscamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos um capítulo que já é chegando ao final do livro, lembrando o quanto André Luiz, através da sua obra, ele pôde trazer informações já em um século mais atual, 2 séculos depois de Allan Kardec, justamente um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais próximo, e aí ele vai justamente justificar esse movimento. Aí a gente faz uma pausa para esses questionamentos que Allan Kardec trouxe para o Espírito São Luís, justamente para que a gente possa entender como se dava a produção desses fenômenos. E o ectoplasma é uma resposta para uma parte desses fenômenos. E aí, nos domínios da mediunidade, André Luiz, nesta obra, está junto com o seu instrutor, e é justamente no capítulo 28 que vem tratar dessa questão, porque o livro trata de mediunidade, o próprio título já nos indica, nos domínios da mediunidade. Então, diz, essa força materializada é como as outras manipuladas em nossa tarefa de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daquele que a possui. Quando nós falamos de qualidade moral,
É preciso que nós possamos, inclusive, trazer o que o próprio Livro dos Médiuns fala a respeito da moral, que a mediunidade ela independe da moral. Entretanto, quanto mais nós trabalhamos a nossa moral, mais qualidade nós estaremos levando para o exercício do trabalho mediúnico. Então, nessa assertiva do livro, nos domínios da mediunidade, nós vemos que a expansão desse fluido, que é essa força materializada. Vamos imaginar, nós falamos, né, espírito, o intermediário perispírito e matéria. Entre o perispírito e a matéria, nós vamos encontrar este ectoplasma. É como se nós tivéssemos camadas, como nós temos entre o espírito e o perispírito. Então, essas camadas, elas vão estar se constituindo nesta trindade, ou seja, nós temos que buscar aprofundar esses conhecimentos até para poder entender o fenômeno mediúnico. Então, qualquer médium, ele tem, durante a sua comunicação, a expansão deste ectoplasma. Mas não é somente o médium que se comunica que tem a sua mediunidade ostensiva. O dialogador, no momento que ele está se envolvendo com aquela entidade que se comunica, ele tem a possibilidade de expandir o seu ectoplasma para que possa atender, porque como o ectoplasma ele sai do nosso corpo matéria, e a matéria ela vai ajudar nesta expansão para o envolvimento daquela entidade que está em sofrimento, porque a própria produção do fenômeno de efeito físico é justamente uma conjugação desta energia animalizada que o espírito tem através do seu envoltório perispírito, que ele permanece, inclusive na erraticidade, e aí nós vamos conjugar também com essa expansão no momento que a gente tem um diálogo com aquele espírito. Ou seja, esta expansibilidade, ela pode se dar quanto mais nós trabalhamos também a nossa moral. Ou seja, é necessário um investimento pessoal de cada um de nós que nos dedicamos, que buscamos, que desejamos aprimorar o exercício da faculdade mediúnica, para que cada vez mais nós possamos estar nos afastando daquilo que é o nosso começo, daquilo que é ainda o instinto que nós carregamos. Porque lembrando que nós passamos por 3 estágios para chegar ao sentimento. O sentimento é esse terceiro estágio do amor. Então, na nossa origem, nós temos os instintos. Quanto mais nós trabalhamos a nossa moral, nós vamos estar caminhando na direção do sentimento. Se durante uma comunicação, aquele que dialoga com a entidade tem o acolhimento, se coloca no lugar do espírito entendendo o seu sofrimento e demonstra esta afetividade, tudo isso vai sinalizar uma expansão deste ectoplasma que vai auxiliar aquela entidade em sofrimento. Então, é uma troca de energias que vai favorecer
a reabilitação do espírito que está vivendo seu momento difícil e foi direcionado para a reunião para que ele pudesse sair dali numa condição melhor do que ele chegou. E conforme nós já falamos em exposições anteriores, porque desde, me parece que é o mês de julho do ano passado, nós começamos com esse estudo de temas relativos à mediunidade, já falamos de que, ainda que o nosso diálogo não tenha sido um diálogo efetivo, tão colaborativo quanto deveria ser para a melhoria daquele espírito, só o processo da comunicação já favorece em torno de 30% de descarga da energia animalizada que o espírito traz naquele contato através da psicofonia. Alguma pergunta? Se expande também quando oramos? Excelente pergunta, sim. O que é o nosso pensamento? É justamente uma expansão da nossa alma. Como nós, alma é espírito encarnado, o que é que vai expandir de nós? É justamente este ectoplasma. É um pensamento bom que nós direcionamos para alguém que a gente sabe que se encontra em um momento difícil, desafiador. Então, esta energia, ela pode se expandir através do nosso pensamento e através da energia material também. Pode seguir no próximo, Lina. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, o ectoplasma, ele constitui-se emanações do sistema psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Aí a gente vai buscar lá o nosso conhecimento de biologia tão esquecido, né? Partes da célula. Aí a gente imagina a célula, membrana, que é aquele revestimento da célula, o citoplasma, que é todo aquele conteúdo do meio da célula, e tem o núcleo, que é a parte central. Este conceito que está lá nos domínios da mediunidade nos mostra que o ectoplasma, ele vem da nossa parte física, constitui-se emanações do sistema psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem, ou seja, todas as nossas células do corpo dispõem de ectoplasma. Agora, a sua expansão é que vai acontecer nesses momentos das manifestações físicas aconteceram, nos trabalhos mediúnicos acontecem, durante a aplicação dos passes, né? Então, esse fluido magnético também se junta a este fluido que emana através do ectoplasma. Em alguns raros indivíduos, encontramos esta energia com mais alta percentagem de exteriorização. Aí, voltando para a pergunta de Márcia, quando ela trouxe se nós podemos exteriorizar através da oração. Sim, mas observe como está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Em raros indivíduos, ou seja, essa alta porcentagem de exteriorização não acontece com todos. E por que isso não acontece? Justamente por aquela questão moral que necessita ser trabalhada por nós no nosso cotidiano, para que melhor esta expansão possa acontecer
e auxiliar a quantos nós estamos dirigindo naquele momento para o trabalho. Pode passar o próximo, Lina. Aí, nesse capítulo, que eu sugiro a leitura, capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, falando que nem sempre é visível este ectoplasma, mas que no futuro será mais abundante e mais abordável. E aí nós pensamos, por que no futuro e não agora? Porque nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. O nosso planeta está se transformando em mundo de regeneração. Ou seja, quanto mais estamos nos qualificando espiritualmente, mais estamos nos colocando à disposição para um melhor serviço que vamos prestar na aplicação dos passes, no trabalho mediúnico e qualquer outro trabalho que seja de benefício para a humanidade. É o ectoplasma que vai estar nos processos das materializações e nos passes durante a liberação, durante a sua aplicação. Lembramos, né, que nós já ouvimos alguns relatos de pessoas que falam que no trabalho dos passes, às vezes, elas se sentem muito esgotadas. O que isso pode estar sinalizando para nós? De repente, nós nos esgotamos porque expandimos muito essa energia material, e nesta expansão nós nos esgotamos. O que acontece? Nós ficamos desassistidos? Não. Nós temos uma assistência que nos ajuda a reposição dessas energias, porque senão imagine, eu sou médium. Toda vez que eu vou para o trabalho, para o exercício mediúnico, eu saio esgotada. Em alguns momentos eu tenho a impressão de que eu estou adoecendo. Ninguém adoece com exercício mediúnico. Ninguém adoece porque está no serviço de passes, passe a transmissão de energia. Então, é como se eu tirasse a minha energia para doar e eu fico sem energia? Não. É uma transfusão de energia que não nos esgota. Entretanto, nós podemos, vamos utilizar a palavra, nos solidarizar tanto com o sofrimento do outro, que neste trabalho, através do passe, eu posso estar passando muito desta energia, que não deixa de ser esse fluido animalizado, mas que ele será recomposto. Pode passar, Lina? E aí, nós vamos falar de algo que também se coloca neste capítulo 28, da existência de 3 tipos de fluidos. Inclusive é colocado como fluido A, fluido B e fluido C. O fluido A é este fluido que ele vem das forças superiores e sutis da nossa esfera. O fluido B é justamente os recursos dos médios e dos assistentes, e o fluido C, que são energias retiradas da natureza. Gravemos bem isso. Energias retiradas da natureza. Aí o que é que acontece para a produção dos efeitos, né? Se busca esse fluido das forças superiores da nossa esfera, que são fluidos sutis, que são fluidos leves. Aí esses fluidos se congregam com as energias retiradas da natureza,
que são energias suaves, são energias doces, mas para a produção do fenômeno material é indispensável dos fenômenos das movimentações, das materializações, é indispensável o fluido do médium. Então, vamos pensar um fluido sutil, um fluido leve, um fluido doce. Aí vem aquele fluido do médium que naquele dia está desmotivado, está ansioso, está angustiado, está com raiva. Aí o que é que vai acontecer nesta fusão de fluidos? É como se houvesse uma queda do padrão dos fluidos por conta deste médium que não está devidamente preparado. Então, aí vem sinalizar para nós a importância do investimento diário, constante, na nossa renovação íntima, na nossa melhoria individual, trabalhar a nossa moral, que é justamente a busca em seguir a lei de Deus, a lei divina ou natural, que muitas vezes falta em cada um de nós, em nosso cotidiano. Pode passar, Lina. O ectoplasma, né, ele está ainda, conteúdo, né, deste capítulo, está situado entre a matéria densa e a perispirítica, nós já trouxemos essa informação. Então, com isso, a gente compreende que o perispírito ele tem uma região própria, ampla, composta de vários elementos, ou seja, vários campos, e aí aquela noção que nós apresentamos, tanto campos na direção do corpo, quanto campos na direção do espírito. E é um produto de emancipação da alma pelo filtro do corpo. Então, aí nós vamos também pensar neste cuidado que é imprescindível, essencial, relevante com o nosso corpo, não somente pensar, mas tão importante quanto, né, é este pensar no cuidado com a nossa alma, mas neste cuidado com o nosso corpo, para que a gente também possa estar favorecendo energias que vão revitalizar, que vão edificar, que vão fortalecer, que vão promover. Tudo isso faz parte deste nosso processo de caminhada, deste nosso processo de trabalho para nós, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso, para o progresso individual que vai repercutir no nosso progresso social. Me passa o próximo, me parece que é o nosso último slide, exatamente, que vai tratar, né, do ectoplasma, recurso não somente dos homens, mas a todas formas da natureza. Aí nós selecionamos um trecho do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que em mais de um momento neste livro nós temos trechos que relatam sobre esta utilização dos espíritos de elementos da natureza para favorecer a cura de algum encarnado, para poder restabelecer a sua organização física. Esse trecho que nós tiramos, ele está no capítulo 10. O que é que Manuel Filomeno ele escreve? Pude perceber que,
nos movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prana da natureza, que lhe era aplicado por generoso amigo espiritual que a acompanhava a outros deveres. Ou seja, o espírito, aplicando a energia, não trazia somente a sua energia. Lembrando daquilo que nós falamos no início de fluidos, que tem o fluido magnético, o fluido animalizado, fluidos espirituais. Por que será que, neste caso, não era somente a aplicação do fluido espiritual? A necessidade da matéria de receber algo que se assemelhe a ela, matéria, ou seja, também retirado da natureza, natureza que é matéria, apesar de ser criação divina, mas a natureza, o mar, a gente entra e toma banho de mar, as árvores, as folhas, os plânctons, também muito referido neste livro, que se utilizava para poder promover a renovação do indivíduo que estava passando por alguma dificuldade. Recomendo a leitura, vale a pena ser feita, justamente que a gente vai entendendo também esses processos de utilização de recursos os mais variados para a melhoria de uma doença física, como é o caso, no caso deste livro.